Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos nos ligar a Deus nesse momento, através da oração, onde nós vamos todos juntos agradecer por esse momento. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, por mais esta oportunidade de aprendizado que a doutrina espírita nos permite, nos oferta. Vamos agradecendo e rogando assistência espiritual para todos nós, para todos os nossos lares. Que a paz se faça presente entre todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, hoje nós trazemos essa pequena reflexão a respeito desse tema, a família material e espiritual. Então vamos lá. Bem, esse primeiro módulo é a família na visão espírita. Depois nós vamos ter mais outros dois. O segundo vai ser a reencarnação como recurso divino e o terceiro, a responsabilidade de pais e filhos. Então vamos lá. A família na visão espírita. Bem, os espíritos que encarnam numa mesma família são quase sempre espíritos simpáticos. Então, de maneira geral, as famílias, de acordo com a visão espírita, ela se forma com espíritos simpáticos. O que seriam os espíritos simpáticos? Espíritos que têm semelhança de gostos, de afeições. Então, são espíritos que se dão bem, que se entrosam, que se afinizam. Eles têm vontade de estarem juntos. Então, eles estão formados aqui em família, na Terra, mas eles já vêm do mundo espiritual. Eles já estão juntos por lá, né? Já vieram juntos. Então, o que acontece? Se não dá para estarem juntos, um ou outro, nem por isso eles vão se distanciar indefinidamente. Não. Quando há uma oportunidade, eles se encontram, ficam felizes com o progresso alcançado de um ou de outro. Então, são ligações permanentes, né? E é assim que se formam as famílias de maneira geral. Mas é quase sempre assim. Porque existem outros casos que a doutrina vem nos ensinar que não é exatamente dessa forma. Então vamos lá. Podem ser separados por antipatias anteriores. Então veja, quem for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, Santo Agostinho vai nos discorrer de uma forma muito detalhada a respeito disso. Então, aqueles que tiverem interesse em saber um pouco mais, porque aqui a gente está falando resumidamente, é só ir lá e ler na íntegra, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Honrar pai e mãe. Bom, lá nós falamos no slide anterior sobre a simpatia, agora é a antipatia. Como se dá isso? Santo Agostinho vai nos falar. Então a gente vai falar de uma forma bem resumida. Olha, vamos supor que uma pessoa foi muito prejudicada por outra ou por outras pessoas. Prejudicada na sua família, ou na sua fortuna, ou na sua honra. E aí ela retorna ao mundo espiritual, ela desencarna levando consigo ódio dessa pessoa, ou dessas pessoas que a prejudicaram, desejo de vingança. E aí, no mundo espiritual, após anos, né, de preparação, porque ela é acolhida pelos espíritos superiores, né, através de prece, de meditação, ela se prepara para uma nova reencarnação. E aí ela pede para os espíritos superiores para retornar junto desse grupo que a prejudicou. Ela pede essa prova. Ela pode sair vitoriosa. Como é sair vitoriosa ou vitorioso? É perdoar esses irmãos. Como pode conseguir isso, segundo Santo Agostinho? Persistência naquela resolução previamente tomada. Persistência e força de vontade. Para ela conseguir, porque é difícil, mas é possível. Então, persistência, força de vontade. Para quê? Para que todo aquele ódio, aquele desejo de vingança seja o quê? Superado através do perdão, desse amor que vai permear as relações,
certo? É isso que se espera. Ou, como traz ali, completamente estranho uns aos outros. Também pode acontecer isso. Um espírito estranho ao grupo vir se juntar a ele, porque Santo Agostinho fala, Deus não quer que esse grupo que nós comentamos no outro slide, simpático entre si, fique trabalhando indefinidamente só para eles mesmos. Não. Pela lei de fraternidade, de solidariedade, pode chegar um espírito menos evoluído que esse grupo para quê? Para receber bons exemplos, conselhos e assim esse irmão conseguir o quê? Evoluir. Vai ser uma prova para esse grupo que o recebe, ele vai causar uma certa perturbação no grupo, na família, mas aí a família vai ser provada no quê? Na paciência para com ele, na perseverar no bem, no amor, percebe? Então todos ganharão. O espírito, se souber aproveitar, esse espírito menos evoluído, ele vai poder alavancar seu progresso. E esse grupo também. Então é um ajudando o outro. Tá certo? Então são possibilidades. E aí é onde a gente se vê repulsas instintivas muitas vezes nos lares. Às vezes aquele filho tem aquela repulsa pelos pais e os pais não entendem como é que pode isso. Não existe nada que justifique essa repulsa. Vem do passado. Percebe? Então, essa repulsa pode vir do passado ou ele pode ser um espírito que venha para quê? Para receber essas orientações todas. Normalmente a repulsa instintiva é uma animosidade, é um desafeto do passado. Né? Seriam as antipatias anteriores. E mesmo esse espírito que é estranho ao grupo, ele também pode trazer certas dificuldades para os pais, né? Para a família, porque ele pode ter dificuldade em aceitar os exemplos, os conselhos, não é assim? Então, tudo isso são provas, né, que, sendo bem aproveitadas, podem todos saírem beneficiados. Né? E a grande chance que a doutrina nos dá é nos esclarecer a respeito disso, para a gente poder conduzir melhor essas situações. Né? E a gente ilustra com o livro Os Mensageiros, de André Luiz, o Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. É um livro a seguir de nosso lar. Né? É dessa série A Vida no Mundo Espiritual. Lá no capítulo 36 desse livro Os Mensageiros, Pais e Filhos, onde a gente vê a família de Dona Isabel, essa senhora ali de verde. Ela está fazendo o evangelho, ela é viúva, fazendo o evangelho com seus 5 filhos. Segundo André Luiz, uma trabalhadora exemplar, né, da seara espírita. E esses que estão em pé são espíritos desencarnados, amigos, espíritos familiares que a ajudam nesse evangelho. E ali o que a gente percebe, segundo André Luiz, Joãozinho, o único filho ali, né, diante das 4 filhas, um filho. Joãozinho é justamente esse espírito estranho ao grupo. Ele explica assim que a mãe e as 4 meninas, elas permutam vibrações luminosas, enquanto Joãozinho está fechado espiritualmente num círculo de sombras. Ele ri ironicamente das palavras da mãe. Não aceita os conselhos, as orientações, não aceita a sua condição ali, né, precária materialmente falando. As meninas, ao contrário, acatam a mãe, as orientações, entendem. Né? E aí o que admira muito André Luiz, né, é a postura dela, porque para a filha mais velha ela é amiga, para as 3 meninas mais novas ela é mãe, mas para o menino ela é uma instrutora ponderada e sensata. Então com ele ela agia diferente, porque ele precisava de um pouco mais de energia. Então ela sabia conduzir bem esse espírito, certo? Então isso é muito importante. Então quem desejar também, capítulo 36 do livro Os Mensageiros. É o que nós comentamos. Ele trouxe uma certa dificuldade no trato dentro da convivência familiar, mas o importante é o exemplo que ela deixa, né? Sabendo conduzir bem. Por isso há 2 espécies de famílias. A família espiritual, que é justamente formada por laços de afeição, de amor. Então é aquela família que vai ter uma relação mais permanente, mais duradoura. São laços mais fortes. Né? Eles vão estar juntos até
no mundo espiritual, quando retornarem ao mundo espiritual. Já a família material, ao contrário, são reunidos não por afinidade, mas por uma necessidade. São laços mais frágeis, menos duradouros. Então esses laços podem se desfazer moralmente nessa encarnação mesmo, né, no presente. Então, é isso, são esses dois tipos de família, um por afinidade e outro por necessidade. E aí a gente traz aqui uma passagem do Evangelho que também nos ensina. Jesus, no Evangelho, já nos colocava essa questão da família espiritual e da família material. Essa passagem quando ele fala, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Está em Mateus capítulo 12, versículo 49. E qual era o contexto? Veja, Jesus está reunido com seus discípulos. E aí chega alguém e fala a ele, mestre, aí fora estão sua mãe e seus irmãos e desejam falar-lhe. E aí ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele aponta para os discípulos e diz essas palavras, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então o que Jesus nos colocava ali? Que a família verdadeira, que a família espiritual, eram seus discípulos, que tinham justamente essa semelhança de ideais, de pensamentos, de sentimentos, de gostos, ao contrário da família material, que era a sua família consanguínea. Mas veja, uma observação muito importante. Jesus desprezou sua família consanguínea? De maneira alguma. Amou muito sua mãe. Em várias passagens do Evangelho a gente percebe isso. Respeitou seu pai, com quem ele trabalhou na carpintaria por muitos anos. E teve paciência com seus irmãos, que não compreendiam a sua missão aqui na Terra. Eles não tinham alcance para isso. E ele teve paciência. Então é um ensinamento para nós. Mesmo que a gente perceba que isso acontece conosco, a minha família espiritual está fora da minha casa, está lá com os meus amigos, não importa, ok, mas nem por isso você vai desprezar sua família consanguínea, porque foi através dela que você teve a oportunidade de reencarnar. Né? Então, sempre nós precisamos o quê? Valorizá-la, certo? Então, isso é importante. Agora a gente vai para um segundo módulo, que é a reencarnação como recurso divino. Pela misericórdia de Deus, todos temos a oportunidade de recomeçar. Recomeçar. Por que recomeçar? Porque todos nós já tivemos outras existências. Nós estamos recomeçando, quer dizer, a reencarnação é um recomeço. Porque nós já tivemos muitas existências no passado e vamos ter outras, muitas no futuro. Então é a lei das vidas sucessivas, é a reencarnação. E olha, todos temos essa oportunidade. Ninguém foge à reencarnação, porque é através da reencarnação que nós evoluímos. Através do aprendizado, da corrigenda. Né? E para a gente evoluir, se nós deixamos no passado comparsas de erro, adversários, a gente precisa estar junto novamente para corrigir, educar sentimentos, nos harmonizarmos. Se são afetos, esses afetos se fortalecem a cada encarnação. À medida que nós vamos evoluindo, aqueles que nós já temos laços afetivos, esses laços vão se estreitando cada vez mais. Agora, quanto aos comparsas de erro e aos adversários, os desafetos, nós precisamos transformá-los em afeto. Enquanto não transformá-los, a gente vai tendo novas oportunidades. Por isso a misericórdia de Deus, que nos dá tantas chances quantas forem necessárias para que nós possamos nos harmonizar. E Deus é tão misericordioso que Ele nos concede o esquecimento do passado. Porque se nós nos lembrássemos do passado, com certeza isso iria nos prejudicar muito na convivência familiar. Se nós atravessamos algumas dificuldades, essas dificuldades seriam muito maiores se nós nos lembrássemos do passado. Então, eles ficam o quê? Guardadinhos. A nossa memória passada, ela fica guardadinha, até que nós retornemos ao mundo espiritual, na desencarnação, e essa lembrança, ela vai voltando gradualmente,
certo? Então, vai conosco, vem conosco aqui numa nova encarnação, o quê? Tá lá no Evangelho, no capítulo 14. Voz da consciência e as tendências instintivas. Isso quer dizer que intuitivamente nós sabemos quem somos, né? Qual o nosso propósito aqui na Terra. Então, por isso que é importante nós cuidarmos de nós, no nosso mundo íntimo, nos observarmos melhor, né? Termos aquele momento de, sabe, calmaria interior, prece, meditação, para que a gente possa ouvir-se, observar-se, ouvir essa voz interior, que é muito importante, porque nós já viemos com a nossa bagagem, não é? E temos essa voz da consciência, temos essas tendências instintivas, né? Então, isso é importante. Então, essa mãe, por exemplo, nessa imagem, se desvelando em carinho, em amor a essa criança. Então, se ela tem um laço afetivo, se elas têm laço afetivo, esse laço afetivo vai se enriquecer mais. Se é um adversário, se são adversários do passado, é com esse amor, com esse carinho que tudo irá se harmonizar, né? É isso que é o objetivo. Então vamos lá. O lar é a escola viva da alma para a renovação da humanidade. Então o lar é uma escola. Escola é para nós aprendermos, não é isso? Então aquilo que nós muitas vezes reclamamos, nos queixamos na convivência familiar, é lição. É lição. E o que nós aprendemos no lar? Olha, o carro-chefe, bondade e sacrifício. Filhos do amor, né? Bondade e sacrifício. Bondade e sacrifício, ela deve estar sempre presente no dicionário da convivência familiar. E depois vem, lógico, né? Gratidão, perdão, entendimento, paciência. Quanto que se aprende nesse lar, que é uma escola para as almas? Então são lições que nós vamos tendo para que nós possamos nos renovar. Renovando o grupo familiar, automaticamente nós vamos renovando fora do lar, na sociedade, até alcançarmos a humanidade. É como se o lar fosse uma semente e a humanidade fosse a árvore. Então, se nós vamos renovar a humanidade, precisamos renovar primeiro o quê? A família, o lar, o grupo familiar, certo? Então, uma outra observação, não exigir do outro. A moral cristã é isso. Aquilo que eu desejo que o outro faça, eu vou procurar desenvolver em mim, né? Então, eu não exigir a santidade do outro. Esses valores morais que nós vamos aprendendo, desenvolvendo dentro do lar, eu preciso focar em mim, para que eu possa desenvolver, passar bons exemplos para os meus familiares, não exigir do outro. Bom, isso é importante também. A reencarnação não destrói os laços de família, ao contrário, ela os amplia. Tá? Então, como traz ali a imagem, a planeta Terra é como se fosse uma grande família para todos nós. É a nossa casa planetária, certo? Olha, a filiação divina, Jesus já nos colocou, nos apresentou Deus como Pai. Então é o nosso Pai, o Senhor Supremo do universo, né? Supremo do universo. Então veja, nós somos filhos do Criador do universo. Então nós somos o quê? Nós temos uma família planetária e podemos dizer mais, pertencemos a uma família universal. Então, através do amor que permeia as relações familiares, nós vamos cada vez mais ampliando, multiplicando afetos. Aqueles que vão chegando no grupo familiar, como desafeto, eles vão se transformando em afetos e a nossa família vai se ampliando. E nós podemos também, como foi falado anteriormente, por uma necessidade evolutiva, reencarnarmos em outros grupos para nosso próprio aprendizado. Então nós podemos sim mudarmos de grupos por valores de fraternidade. Se somos todos irmãos, não tem por que nós ficarmos presos apenas àquele grupo familiar. Então a coisa vai se ampliando, tudo em torno do amor, que é a força poderosa do universo, né? Então vamos lá. O papel dos pais e dos filhos. Vamos ao último módulo. Os pais têm por missão desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. Na verdade, os pais têm a responsabilidade de
gerar o corpo dos filhos, porque na verdade ele gera o corpo, mas ele não cria o espírito do filho, porque o espírito já veio do mundo espiritual, ele já existia antes da formação do corpo. Além disso, ele tem o que? A missão de desenvolver o espírito do filho pela educação. Quando a gente fala em educação, a gente já associa a quê? Escola, não é isso? Aprendizado intelectual, conhecimento do intelecto, mas ok, conhecimento intelectual, educação intelectual, mas é só isso? Não. Então, se eles têm a responsabilidade, se os pais têm a missão de desenvolver o espírito de se a educação intelectual, mas não para por aí. E a educação o quê? A educação moral. É isso que muitas vezes é deixado de lado dentro das famílias. Né? Então, é importante, né? Porque muitas vezes o pai e o filho, eles têm semelhanças físicas, né? Como fala lá no Livro dos Espíritos, mas as semelhanças morais não necessariamente. Por quê? Porque os espíritos dos nossos filhos, eles trazem a sua bagagem, que nem sempre eles são simpáticos a nós. Eles nem sempre trazem essa convergência de gostos, de tendências. Às vezes ele traz uma maneira de ser totalmente diferente do pai e da mãe. Então, cabe ao pai e à mãe, como diz Santo Agostinho lá no capítulo 14, identificar as ervas daninhas. O que seriam as ervas daninhas? As imperfeições morais dos filhos, combater essas ervas daninhas, sobretudo na infância, porque, como Allan Kardec e os espíritos nos explicam, no período infantil, Deus já coloca tudo certinho. Então, aquela ingenuidade, aquela candura da criança cativa os pais e leva eles a destinar àquela criança amor, carinho tão necessários à sua evolução. E por outro lado, as crianças têm o quê? Elas estão mais acessíveis, elas são mais maleáveis na idade infantil, a justamente receberem essas orientações dos pais. Né? É onde os pais têm que aproveitar esse período justamente para combater essas imperfeições, identificá-la no filho e combatê-las. E ao mesmo tempo, com seus exemplos, né, com suas boas atitudes, levar também os filhos a desenvolver virtudes cristãs, não é isso? Incentivá-los a participar do evangelho no lar, né? Tudo isso é importante, apresentar Jesus, familiarizá-los à prece, levá-los, se possível, à casa espírita, para eles receberem paz. Então é aquela assistência, não só material. Lógico, é importante uma boa escola, um bom alimento, mas precisa também do alimento espiritual. A nutrição espiritual, porque Jesus já nos disse, nem só de pão viverá o homem, né? Então é importante também essa assistência moral e espiritual, né? Então tudo isso é importante que os pais devem, justamente, como nós colocamos aqui, para lembrar, virtudes cristãs, isso é importante. Veja, isso tem que partir dos pais, eles têm que passar, não é só ensinar, é viver isso para os filhos, dar exemplos, né? E o saber do mundo, olha, o saber do mundo, foi Santo Agostinho que falou, precisa do saber do mundo para isso? Ele falou, não. Essa tarefa dos pais é difícil, mas tanto o sábio como o ignorante podem realizá-la. Então não precisa do saber do mundo, tá certo? Então é empenho, né, esforço para que possam cuidar de seus filhos como espíritos imortais, né? E agora a gente vai para o outro lado. Né? Honrar pai e mãe não é só respeitá-los. Agora seria o quê? A responsabilidade dos filhos. Quando o tempo passa e os pais se tornam idosos. Qual é a responsabilidade dos filhos? Honrar pai e mãe não é só respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. Aí, Allan Kardec vai falar isso num título chamado Piedade Filial, nesse capítulo 14. Quando ele vai colocar o seguinte, da mesma forma que os pais não cobraram o leite que deram para seus filhos, não contaram os passos que deram para assisti-los, para ampará-los, não contaram as noites que tiveram em claro para cuidar deles quando eles estavam doentes. Da mesma forma agora, os filhos também
não vão medir esforços para ajudá-los, não só respeitando, não só essa assistência moral, mas a assistência também material, nas suas necessidades materiais, se for necessário. Tá? Então, isso é importante, né? Porque da mesma forma que os pais têm uma missão com os filhos têm uma missão com os pais. E tudo isso é perante Deus. São missões divinas. Então, tudo isso nós vamos ter que prestar contas com a nossa própria consciência, certo? Então, os filhos, se ele pode dar uma assistência material, ok, mas nem por isso ele vai deixar de dar amor, de olhar por ele, de conversar, se possível, com eles, dar essa assistência global, tá certo? Então, isso que Allan Kardec coloca, essa necessidade, tá bom? E aí a gente vai agora, no final, trazer essa ilustração do livro Nosso Lar, né? No livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, né? Como nós falamos, a série A Vida no Mundo Espiritual, um livro super conhecido no meio espírita, e a gente está aqui colocando esse encontro de André Luiz com sua mãe, um espírito muito evoluído, com uma imagem ali coloca, né, um espírito muito superior. Ela estava em regiões superiores ao nosso lar. E nesse encontro ela explica para André Luiz que o pai mantinha relações extraconjugais quando estava encarnado. E que duas moças com as quais ele manteve essa relação extraconjugal estavam obsediando a ele no mundo espiritual. Obsessão de espírito para espírito. E aí o que acontece? Qual seria o planejamento dela? Reencarnar novamente, iria novamente ser esposa dele, e o que admirou demais André Luiz? Trazer essas duas moças como filhas do casal. E aí ela fala, né, que era necessário, explica tudo para ele. E ao final ela diz, e quem sabe, né, quando retornarmos a nosso lar, né, trazermos esses novos afetos numa festividade de amor e de união. Então veja, ela estava já colocando a possibilidade dessa família material se transformar numa família espiritual. Porque na medida em que essas duas moças, como filhas, né, com certeza iriam trazer algumas dificuldades de convivência, mas com a ajuda da mãe de André Luiz, um espírito mais evoluído, isso poderia ser possível, vamos dizer assim. Essas diferenças poderiam ser superadas com toda essa dedicação e esse amor da mãe de André Luiz. E, como ela fala, quem sabe, né, retornarmos ao nosso lar com esses novos afetos. Quer dizer, é aquilo que nós colocamos anteriormente. A reencarnação, ela não destrói os laços, ela só amplia os laços familiares. E é desta forma que a mãe de André Luiz colocou para ele. Certo, meus irmãos? Então, é isso, tá? Nós deixamos uma mensagem final de todos os institutos sociais existentes na Terra. A família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, essa mensagem está no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Então, meus irmãos, muita paz. Agradeço muito a paciência, a atenção de todos. Nós vamos agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga que nos conduziu, né, nessas reflexões. Agradecemos a Deus pela oportunidade dessa encarnação. Que nós possamos, Senhor, com todas essas preciosidades que a doutrina nos coloca, que nós possamos aproveitar esses nossos laços familiares, essa nossa convivência familiar nessa encarnação. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz, meus irmãos.